Naquela época eu não era crente ainda. A primeira palavra de evangelização, né, ou a primeira frase de evangelização que eu recebi de alguém que chegou para mim e falou, foi assim: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4. Eu estava passando por um problema muito sério, né? E chegou esse irmão, chegou e disse assim: olha, fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. Aí eu falei, tá, o que é isso? Não te interessa saber. Ele disse bem assim, não te interessa. Só repete isso aí, fica falando. Depois que eu fui entender, depois que eu me converti, caí. Mas foi a primeira frase de evangelização que eu recebi. Quando Jesus está falando sobre os frutos e fala sobre a árvore, e conhece a árvore pelos frutos que produz, ele também narra que da essência do coração, que é o tesouro do ser humano, dali saem as coisas. Da boca que fala para fora é o que contamina o homem. Pela boca nós amaldiçoamos, pela boca nós abençoamos. Não é aquilo que nós alimentamos, sabendo que algum alimento possa nos fazer mal, mas no sentido de que naquela ocasião, a qual os judeus que tinham as questões dos alimentos, isso não pode, isso não pode, isso não pode, era a questão de lei mosaica, por os costumes e as tradições, ele estava dizendo que no coração, a essência, que coloca como centro de vida, que tudo pulsa no coração, as emoções, o tesouro teu guardado está no coração, tu fala. E aqui o Davi, que está dizendo que falava aquilo que Deus tinha colocado nele, ele estava pronunciando, o profeta profetizando. Então todas essas comunicações que existem entre as pessoas e Deus para os seus, ficou já revelado. Está tudo revelado. As coisas que aconteceram, as coisas que estão acontecendo e as que estão por acontecer, já está tudo revelado. Tem coisas que não seria necessário ou atingível para nós, nosso pensamento, nosso intelecto, desvendar muitas partes do Apocalipse. É uma narrativa ilustrativa que se lê, muitas pessoas fazem várias interpretações, mas se nós formos transformar essa literatura que está em parte figurada para aquilo que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer, era uma visão de João, no entendimento daquela ocasião para os fatos vindouros. Então é uma narrativa figurativa. Era Deus falando com ele. Agora nós partindo dos evangelhos, depois das cartas de Paulo, temos a carta de Pedro, temos o autor aos Hebreus, temos o livro dos Atos, escrito por Lucas. Todas essas narrativas é a comunicação, é a verbalização da voz de Deus. E daí quando nós compreendemos isto, esses mistérios caem por terra e nós ficamos firmes nas promessas vindouras, naquilo que está por vir. Mas ainda Jesus faz uma advertência: não te preocupes pelo dia de amanhã, porque as suas preocupações do dia de hoje já basta. A tua fé e a tua esperança do dia de amanhã, tu começa a fazer hoje. Então hoje é o princípio do amanhã. Daquilo que a gente planta, a gente colhe. Então toda a circunstância do nosso dia a dia corresponde às nossas escolhas, às nossas opções. E tudo aquilo que nós fizemos, talvez de uma forma do nosso pensamento, eu faria de novo, não percorreria este caminho, eu mudaria o rumo da minha história se eu voltasse atrás. Não posso voltar atrás, mas daqui para frente eu posso recomeçar. E de agora, afirmados os meus pés no Evangelho em Cristo, eu começo a ter o discernimento das minhas atitudes, daquilo que eu escolho, daquilo que eu falo, daquilo que eu devo fazer em todas as questões de relacionamento, seja de pessoa para pessoa, seja de casal com casal, seja de família com família, seja de amigo para amigo, e seja no serviço dentro de uma empresa. As nossas relações, as nossas comunicações, a nossa essência, ser humano, nós seremos sempre a mesma pessoa em todos os lugares, mas correspondendo a tipo de comportamento em relação a certas atitudes, eu vou estar
de uma certa forma, resguardado, revestido com a armadura de Deus. Porque assim eu ouvi Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, que eu devo estar revestido com essa armadura. Então é Deus falando. É Deus ensinando. Pela boca de Paulo, que é aprender através de Cristo. Então tudo está revelado. Cada passo, cada atitude, cada gesto, cada ação, cada manifestação, cada atitude, cada vez que a gente fala, cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente abraça, cada vez que a gente repele, cada vez que a gente aproxima, cada vez que a gente afasta. E a gente está ouvindo a voz de Deus. Como tu disseste, o teu testemunho, é uma voz que está dentro, que vem do alto e mexe contigo, te avisa. Não vai. Não ouvi Deus, não falou no silêncio, eu vou confiante, então, porque eu sei a Deus que sirvo. Ele disse para me esperar, então vou esperar. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu a minha voz, o meu clamor. O salmista falando assim, ele já tinha um entendimento da voz de Deus. Todas as referências da palavra, não tornando-me um fanático, mas com mansidão e com paciência, com perseverança, com amor, a gente vai entendendo e compreendendo Deus na nossa caminhada. E já falamos também, para que nós possamos compreender, junto nessa mesma sintonia, não é dada uma carga sobre você que você não consiga suportar. E se assim estiver muito pesado sobre você essa carga, saiba que o Senhor carrega junto, na sua palma da mão. Então tu não está sozinho. Não está sozinho. Nas mais terríveis angústias que tu possa estar passando, no mais terrível quarto escuro, que nos momentos da tua intimidade, ou do teu só, da sua essência sozinho, no seu choro, no seu clamor, Deus está ali contigo. Nunca esqueça disso. Quando se fala da árvore da vida, que é no início, e Jesus fala que a árvore é Ele, a videira. E quando se fala depois da árvore, que é as folhas que vai ter saúde, que é no Apocalipse, fala lá terá um rio de águas vivas, e a árvore da vida, que todos que comerão daquela folha serão curados. Tudo é Jesus, tudo é Jesus se manifestando, tudo é Jesus. A árvore da sabedoria, a árvore que é a videira, e a árvore lá no rio de águas vivas. É sempre Jesus, o princípio e o fim. Quando nós compreendemos isso em nossas vidas, nós estamos sempre com Jesus do nosso lado, nosso ser, e ao mesmo tempo dentro de nós, através do seu espírito de amor. E sempre vamos ouvir essa comunicação, porque essa comunicação não tem línguas estranhas que não são interpretadas e que não são reveladas através do Espírito da Graça, que recebemos da parte de Deus por promessa a seu povo, que é a sua igreja, que compreende e ouve a sua voz. Mais alguma colocação, mais alguma pergunta? Se ficou alguma dúvida a respeito da voz de Deus, de ouvir a voz de Deus, que não é no reteté, que não é no caicai, não é naquele venha cá, tem um cartaz bem lá, um profeta vai vir aí, todo mundo corre para lá, queremos ouvir a voz de Deus, ele vai falar. E às vezes é sensacionalismo, né? Então na simplicidade, tu não vai te trancar dentro do quarto e orar alto para Deus. Se tu está sozinho, não precisa ninguém ouvir tua voz, então tu ora para Deus em pensamento. Deus escuta os teus pensamentos. Eu digo assim, vai 200 pessoas para dentro de uma igreja, faz um griteiro, parece que Deus é surdo. Eu sempre vi assim, né? E hoje eu vejo a mesma coisa. Deus não é surdo para precisar estar gritando e se atirando no chão. Tu em pensamento tu conversa com Deus. Eu penso assim. É os medos, aos ensinos de forma errada, e as pessoas emocionadas estão oprimidas, as suas almas estão trancadas, e daí em casa tem os seus problemas, no serviço tem os seus problemas, na sociedade tem os seus problemas, tem os seus anseios, suas preocupações. O filho está carregado de problema, está na perdição das drogas, há problema de conta, há problema de relacionamento, parece que a vida está por um fio e eu não vejo esperança, mas eu creio em Deus, eu sou crente, sou transformado, sou regenerado, sou lavado no sangue de Cristo, eu ouvi a voz, e aí eu vou lá, e daqui a um pouco aquelas emoções, eu tenho que transcender para fora as minhas emoções,
para que parece que eu saio dali aliviado no sentido psicológico. É somente uma questão da psique, é um comportamento psicológico do ser humano que nada tem a ver com o Evangelho. Simples e verdadeiro como ele é. Desde as pessoas descarregam, não tem a sessão do descarrego aí? Então, é tipo um descarrego emocional. E não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. O irmão falou sobre, né, o clamor, o gritar. Ali está glorificando a Jesus quando está entrando na cidade. Alguns gritavam para zombar e outros gritavam para glorificar, que entenderam que ele era o Messias. Outros era para debochar. Então, há um movimento. Mas dentro desse movimento nós temos que ver a transformação do ser humano. Por isso que Jesus fala sempre, e falando para eles, dizendo: tu vai olhar para uma árvore, tu vai conhecer ela pelo fruto que ela produz. Ali dentro tem uma coisa, parece que, né, é como se faz em séries, que deveria ser, no caso, que era o que era, em alguns lugares são, tem que ser tudo igual. Tem que ser tudo igual, senão não é. Se não for o mesmo tipo de roupa, se não comer o mesmo que come, se não ouvir a mesma música, se não andar da mesma forma e se não estiver no mesmo ambiente. Se não vizinhar os mesmos lugares, se não fizer parte da mesma sociedade, tu é diferente. Então tu tem que ser igual. Então é tudo em série. E dando a formações de pessoas doentes. Porque não foram transformados pelo verdadeiro Evangelho na pessoa de Cristo. Cristo nos libertou disto. E quando encontramos com Ele, ouvimos a sua voz, compreendemos Ele que Ele é o bom pastor. Ele abre a porta da sua vida e nós entramos e saímos, encontramos pastagens, nos alimentamos e ficamos felizes porque Ele é o pastor. Ele é o bom pastor. E nós compreendemos, entendemos a sua voz. Dele somos escolhidos? Somos melhores do que os outros? Não. Somos tão quanto pecadores a qualquer uma pessoa da sociedade. Só que uma diferença que há se nós havermos essa compreensão, porque recebemos o Espírito de adoção a qual clamamos Abba Pai, e esse Espírito de adoção que recebemos de Deus, que clamamos Deus, chamamos Deus de Pai, não é para ter mais medo, porque todo medo é lançado fora pelo amor que temos com Deus, essa comunicação de pai com filho e filho com pai, em pessoas. O medo é lançado fora. E João repete essa passagem na sua carta. Que o verdadeiro amor lança fora todo medo, toda angústia, porque agora nós estamos em Cristo e Ele é o amor em verdade, Ele é o amor em vida e Ele é o caminho a qual nós andamos. E se nós estamos assim, já compreendemos a sua voz e ouvimos Ele constantemente. Não há outro barulho que vai interferir essa comunicação. Há um canal, uma comunicação direta com o Senhor. Então eu dou assim se vocês quiserem, para compreender um pouco mais, se vocês quiserem, com o tempo de vocês em casa, no trabalho, como acharem melhor, começa a ler os evangelhos, assim simples como ele é. Só vou ler uma parte aqui, começando por Mateus, sendo que Marcos é o primeiro escrito dos evangelhos, mas pela ordem que está aqui. Não, mas pela ordem cronológica aqui é Marcos, mas pela ordem do Novo Testamento é Mateus. Aí você vai pegar a Bíblia, vai começar em Mateus lendo ele assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E aí começa a genealogia aqui de Jesus, segundo escreve Mateus, que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou a Tamar, a Pérez, a Zerá, Pérez já gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raabe, a Boaz, Boaz gerou com Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a rei Davi gerou a Salomão, do qual foi a mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias gerou a Azá, Azá gerou a Josafá, Josafá Jorão, Jorão Uzias, e assim vai, até terminar as 14 gerações. Aqui começa as 14 gerações, desde Davi, de sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14, e desde Davi até a deportação para a Babilônia 14, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo são 14 gerações. E depois vai para o nascimento de Jesus Cristo. Então quando vocês lerem
de carreirinha. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe desposada, com José, que José era da tribo de Judá. Aqui eu estou fazendo um complemento. Então esses complementos a gente faz quando a gente sabe que ele era da tribo de Judá, José. Para cumprir as profecias que foram faladas lá para os profetas, que da geração de Davi nasceria um rebento, que sentar-se sobre o trono de Israel. Então está cumprindo a profecia na vida de Maria e José, que Jesus haveria de nascer. E achou-se ter concebido pelo Espírito Santo. Então quando vocês leem mastigadinho. Não leem corrido como se fosse um jornal ou se fosse qualquer outro livro. Leem como se estivessem comendo um manazinho, aquele pãozinho doce. Leem. E daí quando vocês vão lendo, vocês vão degustando essa palavra e vocês vão entendendo que é a voz de Deus falando com vocês. Essas narrativas. Depois vem os magos do Oriente, e cada vez que vocês vão passando uma passagem para outra, vocês vão gostando cada vez mais. E isso não é fanatismo, isso é uma leitura diária. 1 capítulo, 2 capítulos por dia, vocês vão conseguindo, vocês vão mastigando essas palavras. E no mastigar essas palavras, ela vai digerindo na alma, no coração, no espírito, vocês vão entendendo e tendo compreensão da voz de Deus. Ouvindo a voz do Senhor. Assim como nós fizemos outras leituras, nos outros encontros, que vocês estão lendo, daqui a pouco vocês se perdem na leitura, porque eu começo a complementar alguns fatos que estão narrados em outras ocasiões, e eu coloco junto na parte que está sendo lida, porque é uma alimentação, alimentando-se, está narrando o que Paulo estava falando, o que Jesus está narrando, o que os evangelistas estão escrevendo na palavra de Cristo. É um alimento sólido e eficaz, que não é largado para fora, mas que fica dentro, remoendo no coração, remoendo na alma, essa comunicação da voz de Deus, falando contigo, falando comigo, falando conosco, diariamente, um dia após o outro. Então, lendo os evangelhos de carreirinha, vocês vão compreender e entender como é que Deus fala, como é que Jesus se expressa e como é que nós devemos andar diante das circunstâncias que nos cercam, das adversidades que nós possamos enfrentar no nosso dia a dia, compreendendo ela dia após dia, sendo livres em Cristo Jesus, essa liberdade que foi dada em cruz de madeiro, em morte de cruz, na ressurreição dos justos, a qual nós ouviremos a voz, mais uma vez, do bom pastor: vinde, bendito do meu Pai, e entrai para o gozo eterno. Quando ouvirmos essa voz, nós estaremos já numa outra ocasião, em outro encontro esplêndido de glória, porque aqui é um momento passageiro, o eterno é depois, com aquele que é eterno e que vive para todos sempre, o nosso Pai e Criador, o nosso Deus, que fala conosco constantemente, e nós ouvimos sempre a sua voz, porque nossos ouvidos foram tirados toda a tranqueira, todo o agravo que estava, através da mansa e voz suave de Cristo Jesus, o Cordeiro, que tira todo o pecado do mundo. Foi desobstruído todo tipo de problema da nossa audição, que obstruía o nosso coração e o nosso entendimento. Agora temos a percepção, a liberdade de sempre ouvir e entender a sua voz mansa e suave que nos chama. Vem para fora. Eu quero falar contigo. Eu quero te ensinar. Eu te carrego na palma da minha mão. Tu vai passar por os problemas, eu vou estar contigo no barco, na turbulência, e vai ter bonança, porque eu vou acalmar essa tempestade. Do outro lado você vai chegar no Porto Seguro, e eu sou essa luz que você olha, que está brilhando, e que tu vai para o Porto Seguro. Está lá o farol. Eu sou essa luz. Eu sou o teu guia. Eu te levo, te trago, te busco e te carrego. Ao mesmo tempo te deito e afofo o leito. E amanhecido, estou contigo te levantando de novo, mais uma vez, para te acompanhar onde quer que tu esteja. Eu estou falando contigo constantemente. Deus é assim, na sua essência, no seu amor, na sua pureza. Amém? Mais uma vez reforçando, mais uma vez falando, para que nós tenhamos essa verdadeira compreensão, sem medo, sem angústias, sem peripécias, sem mágica, sem vara de condão, sem fogo estranho,
simplesmente manso e suave como ele é. Venha, venha, ele chama, Jesus chama, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, fracos e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, vocês vão achar descanso para as vossas almas, e meu jugo é suave, e meu fardo é leve. Aí Jesus tira o fardo, e aí vem um homem e coloca uma canga pesada sobre os vossos ombros, e as pessoas estão oprimidas com medo, já não sabem mais onde andar, já não conseguem escutar a voz do pastor, do Jesus Cristo, e ouvem vozes estranhas, que não tem nada a ver com os evangelhos. Aí ficam perturbadas, e os ouvidos ficam agravados, e querem mágicas, e querem magias, e querem pirotecnias, sabe, shows, e não tem nada a ver com os evangelhos, não tem nada a ver com a voz de Cristo e com a voz do Senhor, que eles são somente um é o outro, um está em Cristo, em Deus, Deus em Cristo. Entendo isso, compreendam assim. Não estou ensinando nada diferente do que Jesus ensinou, nada diferente do que os apóstolos entenderam e compreenderam, como nós falamos já nas outras vezes. Ela é contemporânea, ela não mudou. A lei veio até Cristo. Quando Cristo veio, houve uma abolição da lei para estarmos na graça. Toda essa graça que recebemos de forma imerecida da parte de Deus como presente, a qual nós não esperávamos, e um presente é dado quando a gente não espera, e a gente não merecendo aquele presente, recebemos da parte de Deus essa graça imerecida. Essa é a comunicação, essa é a voz de Deus, sempre falando, sempre nos comunicando, constantemente. Ouça a voz de Deus, entenda a voz de Deus, entendendo o amor, entendendo o princípio, nós vamos até o fim. Até o fim, depois é o começo, depois é eterno com Ele. Então é simples assim, tão fácil de entender, tão difícil que colocaram, que as pessoas não entenderam, porque colocaram problemas que não existiam, obstáculos para as pessoas pularem como se estivessem numa Olimpíada, 400 metros no barreto, botando dificuldade para as pessoas chegarem na linha de chegada. Por isso que Paulo fala assim, que eu estou correndo. Combati o bom combate. Estou chegando no fim, mas guardei a fé. A coroa está guardada para cada um daqueles, dos benditos do meu Pai, que todos que escutaram, entrem para o gozo eterno. Mas enquanto aqui estamos, que consigamos sempre compreender a voz daquele que nos chama, daquele que nos ama, daquele que nos acolhe, sem interferências humanas, sem engodos, sem manipulações, sem charlatice e sem chatice, simplesmente na bondade, no amor, na essência, na verdade, em Cristo Jesus. A gente começa a falar e as palavras vão vindo, e é tão bom quando entendemos que os outros estão compreendendo. Eu tem uma passagem na Bíblia, não lembro onde é que está, que diz assim, que aquele que falou e o que ouviu, ambos serão felizes, né? Uhum. Tanto o que falou que ouviu. Tanto aquele que Paulo recomenda para Timóteo, que será bom para ti, guarda o que eu tenho te dito, ponha em prática, será bom para ti e para todos aqueles que te escutam. Então é isso, amados. Alguma pergunta, irmã Rosa? Está descansada? Dor na coluna. É. Irmão José, tu está com dor de coluna também? Está cansado? Não, então você vai chegar em casa e vai fazer uma massagem na irmã Rosa. É? Sempre faz todo dia. Às vezes de manhã eu me acordo assim, um dia tão lindo, né? Eu até acho que tu vê, eu faço uma oração, publico no Face ali. Sim, eu vejo. Na hora eu penso assim, ó, 10 amigos meus vão ficar agradecidos pela oração que eu fiz, vão dizer amém. Aí 200 vão dizer assim, pô, esse idiota aí há pouco tempo atrás não andava bebendo e hoje está aí falando coisas, tipo assim, acho que o cara é idiota, né? Mas eu não me envergonho de falar sobre Deus e de estar na presença dele. O Paulo fala essa palavra dizendo, eu não me vergonho do Evangelho de Cristo Jesus, que é poder para todos aqueles que creem, não somente a mim, mas também às outras pessoas que creem nesse Evangelho. Não é se envergonhar, não.
não é? E a qual dessas pessoas que se falam dessa maneira, nós colocamos no tempo passado que outrora talvez nós fôssemos assim. Agora nós temos essa graça, né, que Deus nos tem dado. Pegando o gancho que o irmão falou, só uma curiosidade. Tem vários países no mundo que a Constituição deles foi tirada da Bíblia. Foi se baseado para a questão moral e ética, né? E o judiciário nosso aqui, a nossa... Como é que é? A Constituição? Não a Constituição, mas a negócio dos advogados. O OAB? Mas a lei, como é que é? Código Penal? O Código Penal. Uhum. Nosso também é baseado na Bíblia. Tem muita coisa no Código Penal que é tirada da Bíblia. Baseado na Bíblia. Na questão ética e moral. Para ver que... Às vezes teve pessoas que chegaram para mim uma vez e falaram isso aí. Eu disse, aí eu expliquei, não. Se o Código Penal e vários países têm a Constituição, imagina a grandiosidade desse negócio aqui. Né? O cara assim, estava desarmado, não sabia o que dizer. Principalmente nos países que professam ser cristão, né? Professam cristianismo. Porque eu penso assim, nós temos que agradecer, até quando nós temos com dor. Eu agradeço, às vezes, quando eu estou com dor na minha perna, eu agradeço para Deus por ela estar doendo. Mas ela está doendo, mas está aqui, Deus deixou ela para mim. É o teu espinho na carne. Eu podia não ter ela. É o teu espinho na carne. Mas eu agradeço a Deus, obrigado por ela estar doendo. Ela podia não estar aqui. Sim. Paulo também faz uma menção, uma parte sobre isso aí em Romanos 5. Ele agradece a Deus. Agradeço a Deus pela revelação recebida da parte de Cristo Jesus, mas não somente isso que eu me glorio, mas me glorio também nos problemas, nas dificuldades, nas tribulações, nas adversidades que me acontecem constantemente, porque através dela tenho aprendido a ter paciência, a ser perseverante e entender a Deus. E nessa paciência, nessa perseverança, sei que é um momento de passar e aprender com Ele nessa caminhada, que através disso, daí lá na frente ele fala sobre o espinho da carne em Coríntios 12, que ele pede uma oração para que tire aquele espinho da carne, e só ouve uma voz que fala no coração dele, que a minha graça te basta, e eu me aperfeiçoo nas suas fraquezas, porque assim quando estou fraco que eu me sinto forte. Então essa é a meditação. Então é sempre Deus falando, sempre constantemente falando conosco. O valor da luta está no sabor da vitória, né? A pessoa luta sempre esperando por uma vitória. A recompensa é a vitória. Nós estamos sempre assim, constantemente, não é preocupados ou acomodados ou angustiados. Os minutos passam, as horas passam, os dias passam, as semanas passam, os meses passam e os anos passam. E a gente está acompanhando isso aí, um dia após o outro, seja no trabalho, seja em casa, seja em qualquer tipo de situação. Mas todo mundo faz projetos, todo mundo idealiza uma causa, todo mundo está dentro de um plano. E se nós estamos em comunhão com Deus, onde tu estiveres, a mão do Senhor está contigo. Ele vai estar contigo sempre. Eu estou em paz com Deus. Deito e descanso. O Senhor me conforta. Levanto porque o Senhor me sustenta. Então isso sempre a voz de Deus falando, sempre Ele falando conosco. Se nós estamos em paz com Deus, nós estamos em paz uns com os outros. Se eu não estou em paz com Deus, de forma alguma estarei em paz uns com os outros, porque daí eu sou um mentiroso. Porque digo que amo ao meu irmão, não. Eu digo que amo a Deus, mas odeio meu irmão, então eu sou mentiroso. Então essas questões aí que nós estamos entendendo já a voz de Deus. Porque as pessoas que fazem ao contrário é que não entenderam a voz de Deus, ainda não ouviram a voz de Deus. Está agravado os seus ouvidos. Por isso que a palavra é plantada, que a semente é lançada, e aí dá aquela parábola de Mateus 13 ali sobre esse questionamento que Jesus lança para os discípulos, né, e para os que estavam perto escutando. A semente foi lançada. Aí veio um e arrancou. O sol torrou. As aves do céu comeram. Mas tem uma que encontrou a terrinha fértil e ela brotou. Então esses ouviram e compreenderam que a semente era a voz de Deus que estava sendo lançada nos corações. Daí começaram a brotar em cima disso aí, de cada coisa que foi dita, cada coisa que foi lançada. Aninha, tá bom?
Uma gordinete, mas tá compreendido? Bebete? Não precisa daqueles medos, né? Aquelas opressões, não precisa, né? Não. Fantasias. Então é isso, é por aí. Amados, eu vou